Boa tarde, queridos, amados ouvintes, amigos, irmãos e público diverso. É um prazer poder falar para vocês nesse dia. Eu quero falar sobre ressurreição. A razão da celebração da Páscoa para nós cristãos é a ressurreição de Jesus Cristo. Como poderíamos cada um de nós encontrar com Jesus? Embora não estivéssemos vivos quando ele andava pelas ruas da Palestina. Porque ele ressuscitou dos mortos e vive hoje. Como podemos ter os nossos pecados perdoados na confissão? Porque depois da ressurreição, ele soprou sobre os apóstolos e deu o poder de perdoar os pecados. Porque temos esperança no céu. Porque Jesus ressuscitou. Tudo isso porque Jesus ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. A nossa fé não é vã. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. A nossa fé não é vã. O próprio Jesus, quando estava desenvolvendo o seu ministério, construindo um grupo de pessoas seguidoras dele, ele diz as seguintes palavras: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? João capítulo 11, versículo 25 e 26. Aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos, em uma profecia, de que ele iria ressuscitar. E além disso, ele ia ressuscitar aquele que cresce nele. Então, esse era o argumento de Jesus nas suas pregações, falando do poder do Evangelho da salvação, poder do Evangelho de perdão de pecados, poder do Evangelho de transformação de vida, mas poder do Evangelho de ressuscitar aqueles que morrem em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos de celebração pascual, devemos lembrar que estamos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa ressurreição. Alguns argumentos que podemos falar sobre essa questão de Jesus falar da ressurreição dele mesmo. Argumento da fraqueza. Nós podemos ver que Jesus era humano em fraqueza. É importante observar o modo como a história é contada no Novo Testamento. Ele parece, na verdade, fragilizado. Quando ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Disse ele, meu Deus, por que me desamparaste? Gritou. Essas são palavras finais de Jesus na terra, vivendo entre nós. Depois da crucificação, não foi a figura heróica de Jesus que brilhou entre os seus seguidores, mas a fraqueza. Os apóstolos só voltaram porque algo realmente extraordinário aconteceu. O líder derrotado deles ressuscitou dos mortos. Essa é a motivação dos apóstolos ter dado continuidade ao ministério de Jesus. Foi porque eles acreditaram que Jesus ressuscitou, que Jesus veio dos mortos. Esse também é o argumento da fraqueza dos apóstolos. Porque se os apóstolos estavam inventando uma religião, eles não o fizeram da maneira como a maioria dos fundadores das novas religiões fazem. Eles não pareciam grandiosos nem dignos de respeito. Eles eram mais parecidos vítima de um desastre. Longe de nós mostrar uma comunidade que é tomada pela uma exaltação mística. Os evangelhos nos apresentam discípulos desmoralizados, perecidos, tristes, desolados, assustados com tudo o que aconteceu com Jesus.
Mas um anjo respondendo disse às mulheres: não temas, não tenha medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28, versículos 5 e 6. Eles não tinham acreditado nas mulheres que voltaram do sepulcro, os apóstolos. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que diz que era necessário ressuscitar-se dos mortos. João 20, versículo 8 e 9. Quando Jesus se manifestou aos 11 na tarde de Páscoa, ele criticou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração. Se eles estavam fundando uma religião, eles estavam fazendo algo errado, pois estava justamente dando às pessoas razões para não acreditar neles e nem na religião que ele estaria fundando. Porém, amado, quando nós olhamos a transformação da vida de Paulo, de Saulo, de Tarso, além dos 12, temos esse caso extraordinário de Paulo. Ele passou de ser perseguidor, zeloso e pregador. Zeloso depois de ver Cristo vivo. Esta transformação extraordinária de alguém escandalizado com a mensagem cristã transformou-se em seu principal líder. Só faz sentido tendo Cristo ressuscitado. Até ele disse: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Ele apostou tudo na ressurreição e nos convida a fazer o mesmo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. É vã a nossa fé, disse Paulo. Veja, amado, que a ressurreição tem um poder extraordinário de transformar a vida daqueles que estavam sem esperança, numa esperança eterna. A ressurreição tem o poder, amado, de nos colocar diante do trono de Deus da graça. Tanto aqueles que praticou o mal para ser julgado, quanto aqueles que praticaram o bem para entrar no seio de Abraão, para entrar na convivência do relacionamento profundo com Deus. Então é muito importante para nós a celebração do domingo de Páscoa da ressurreição. Por quê, amados? Porque não houve na história da igreja primitiva nenhum debate muito típico do debate que existia anteriormente sobre doutrina e princípios, mas sobre a natureza da ressurreição. Não o fato da ressurreição em si mesmo. Isto é um fato. No relato de João, quando ele e Pedro entraram na tumba vazia, vê ali os lençóis do sepultamento e os lençóis que cobria a cabeça enrolada em um lugar separado. Para João, esta visão demonstra que Jesus não fora levado embora. Aqui houve algum argumento, pelo menos de 3 grupos, que segundo os opositores, que seria responsável por ter levado o corpo de Jesus, que afirmavam que Jesus não ressuscitou. Eu queria apresentar esses grupos, segundo o argumento daqueles que usavam essa tese. Primeiro, as autoridades. Eles falam que as autoridades pegaram o corpo de Jesus e ocultaram o corpo de Jesus. Se os discípulos afirmassem que ele ressuscitou, eles
tinha o argumento de que não ressuscitou, porque eles tinham o corpo de Jesus com eles. Mas o contra-argumento é que se essas autoridades tivessem guardado o corpo de Jesus, eles usariam esse argumento apresentando o corpo de Jesus para quebrar o pilar da estrutura do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. Dizer assim, ele não ressuscitou. Aqui está o corpo de Jesus. Estava conosco, nós guardamos para mostrar para vocês que ele não ressuscitou. Eles não fizeram isso. Então eles não tinham o corpo de Jesus. O segundo grupo, segundo os opositores, é os ladrões. Naquele tempo, como hoje, a violação de túmulo para roubar alguns objetos de valor é muito normal. E acontece continuamente esses roubos. Nós podemos ver aqui no Brasil, nos cemitérios de classe média alta, eles levam tudo dos túmulos, o ladrão leva tudo. Imagina não conhecer a história de que ladrão entrou lá e levou um corpo de alguém. Ele só leva os objetos de valor e não leva o corpo. Então, amado, se eles não levaram o corpo de Jesus, eles deveriam ter levado os lençóis, então, que era de valor. Mas João, quando entrou, mas Pedro no túmulo, ele viu o lençol num canto lá, e sem corpo. Isso significa o quê? Que não teve ladrão naquele lugar para levar os lençóis e nem levou o corpo de Jesus. Significa que Jesus ressuscitou e os lençóis ficou, que nós estamos junto com Jesus. Então, o segundo argumento, nós temos o contra-argumento de que o ladrão não foi os ladrões, porque o corpo de Jesus não valia nada em relação à questão financeira, mas os lençóis que valiam muito, que foi preparado com bálsamo caríssimo para enrolar o corpo de Jesus e enterrar. O terceiro grupo que é apresentado pelos opositores são os apóstolos. Os apóstolos estavam convencidos da ressurreição e arriscaram a vida para pregar a respeito dela. Eles mesmos tiveram a oportunidade, amado, de tocar o corpo de Jesus, quando ele se apresentou entre eles. Ele manifestou pelo menos 10 vezes vivo, e por última vez foi visto por mais de 500 pessoas no dia da sua ascensão. Então não tinha condição de 500 pessoas que viram Jesus subindo para o céu negar que ele havia ressuscitado. Porque eles viram ele subindo para o céu e ficaram ali aguardando em uma posição de esperança que ele ia voltar. Por isso, amado, é impossível acreditar que os apóstolos teriam escondido o corpo de Jesus. Porque eles tinham a convicção da ressurreição de Jesus. E os estudiosos, 50 anos depois de Cristo, como Paulo mesmo, que escreveu aos Coríntios, diz que mais de 500 pessoas viram Jesus. Se não fosse verdade, seria impossível fazer uma afirmação tão logo após o ocorrido. Então, como Paulo diz que encontrou com Jesus, aquelas 500 pessoas que viram Jesus subindo, podia contestar, dizer que Paulo estava mentindo, estava enganando, para criar uma religião sem o poder da ressurreição. A fé dos mártires é um outro testemunho eficaz para comprovar a questão da ressurreição. Os cristãos desses primeiros dias da igreja, até o nosso dia, estão dispostos a morrer por sua convicção de que Cristo ressuscitou dos mortos. Para eles e para nós, a ressurreição não é um sonho doce, o qual eles se entregaram, mas uma dura realidade pelas quais sofreram e morreram, assim como muitos de nós também vamos morrer pregando que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Diferentes relatos, amado. Os escritores dos evangelhos incluem diferentes detalhes
em materiais de diferentes fontes, e todos os quais menciona o fato da ressurreição. Temos a história de Emaús, Tomé, provando que Jesus ainda tinha feridas. A história de Maria Madalena e muitos mais. Essas histórias atestam o mesmo fato da ressurreição. O fato histórico da ressurreição de Jesus em seu corpo glorificado é eficiente de toda a dimensão da fé evangélica. Celebrarmos o evento histórico que é a base de toda a nossa esperança e alegria e felicidade. O próprio Paulo, escrevendo mais tarde, ele diz o seguinte: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvam mais ao pecado. Romanos 6, versículo 5 e 6. Então, amado, esta é uma convicção que cresce em nosso coração cada dia mais, que Jesus ressuscitou, e que nós que o servimos Jesus, que vivemos para Jesus, que pregamos Jesus, que cremos em Jesus, devemos, amado, acreditar que vamos ressuscitar diante dos mortos para estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amado, se você não tem essa convicção no seu coração, não tem essa fé ainda estabelecida na sua alma, ouça esse convite de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em mim, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? João 11, 25, 26. Precisamos acreditar para viver esta fé eficaz da ressurreição. Todos nós que nascemos no planeta Terra, um dia vamos ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a perdição eterna. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Deus vai separar o justo do injusto, o joio do trigo, os cabritos das ovelhas. Jesus vai dizer: seja bem-vindo em meu reino, para aqueles que foram fiéis, para aqueles que perseveraram, para aqueles que não desistiram, para aqueles que continuam a sua caminhada cada dia mais próximo do Senhor. Eu quero desafiar você, meu querido amado ouvinte, que você seja perseverante. Não basta a decisão inicial do caminho do Senhor Jesus Cristo. Prossiga caminhando. Olhe o modelo de Jesus e vai até o fim. Não retroceda. Continue a avançar sempre. Jesus está na frente do seu rebanho. Ele é um modelo, ele é a direção. Ele é a ressurreição e a vida. É Ele que vai nos dar a vida eterna na presença de Deus. Não desista da sua caminhada, querido amado ouvinte. O Senhor é contigo. Confia confiante no Senhor. Esses dias de prova passarão e você será aprovado pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da morte e da ressurreição de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que foi liberado logo após a morte de Jesus Cristo, que habita em seu coração e sua vida. Esse poder ajudará você na sua caminhada. Não olha para trás, olha para frente. Aqueles que seguem Jesus não vivem de passado, vivem de presente, vivem de hoje. Cada dia é uma batalha, cada dia uma vitória. Continua avançando sempre, andando em direção do Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida. Que a paz do Senhor Deus, que a consolação do Espírito Santo, que o poder do sangue de Jesus seja sempre na sua vida, agora e para sempre. Amém. Que a graça seja abundante na sua vida, hoje e sempre. Amém. Diga amém. Amém.